Amados irmãos, graça e paz. Convido os queridos a abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 50, para lermos os primeiros, 9 versículos, de 1 a 9, irmãos. Nós podemos ler até o final, irmãos, são 10 versículos somente, vamos ler todo o capítulo. Isaías, capítulo 50, uma leitura que faremos, irmãos, responsivamente. Vou ler os versos ímpares, peço que os irmãos leiam os versos pares. Vou pedir um pouquinho de paciência, ficarmos em pé mais uma vez, irmãos, para essa leitura. Isaías capítulo 50, irmãos, começando então no primeiro verso. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando ninguém apareceu, quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para tratar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios desertos, até que cheguem lá os seus feixes, pois não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e eles põem o pano de saco por sua coberta. O Senhor Deus nos deu língua de admitir, para que eu saiba dizer boa palavra ao sábio. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como eu digo. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam os inimigos. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o injustiça. Quem contenderá comigo? Apresentemos-nos juntamente. E quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles com vestidos serão consumidos, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça as vozes do seu servo? Aquele que andou em terras sem nenhum assunto, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. O capítulo termina, irmãos, com uma demonstração e um aviso severo. E a todos vós que acendeis fogo, os armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas de vosso fogo, e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentos vos deitareis. Vamos orar, irmãos. Amado Pai Celestial, queremos que a Tua palavra é inspirada pelo Teu Santo Espírito, que servos do Senhor, movidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, registraram a Tua Santa Palavra, Senhor. Te louvamos também pela certeza que o Teu Santo Espírito, que inspirou, também ilumina o nosso coração, Senhor, a nossa alma, para entendermos a Tua Palavra para a nossa vida, Senhor. Não só para aquele tempo para o qual foi escrita, mas também que ela é uma palavra eterna, que se aplica a cada momento, a cada época da vida, a cada circunstância da nossa própria vida, Senhor. Certamente o Senhor tem algo a nos dizer nesta noite, e rogamos que nos ajude a compreender e também a aplicá-la na nossa vida, Senhor, e que o nosso culto seja em tudo agradável, Senhor. Amado Pai, a nossa oração sincera é rogar que o Senhor fale e nos ajude a ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Vamos sentar, irmãos. Deixemos a Bíblia aberta na passagem que acabei de ler para a nossa meditação nesta noite, irmãos. Amados irmãos, tenho certeza que os irmãos prestaram atenção na leitura que fizemos desse capítulo aqui, irmãos, especialmente os versos de 1 a 9, onde vamos deter um pouco. Devem ter percebido, irmãos, de que a passagem ela mostra aqui, irmãos, que há um contraste aqui, irmãos, entre os versos iniciais, vamos dizer os versos 1, 2 e 3, irmãos, e os versos que vêm a seguir. Dá para perceber, irmãos, que há uma diferença no conteúdo, irmãos, no tono, inclusive, do qual ela está sendo escrita. E o contraste que a Bíblia revela aqui, irmãos, é um contraste que pode ser resumido em duas palavras, irmãos. A primeira palavra será desobediência, irmãos. Que especialmente os versos de 1, 2 e 3 e os versos a seguir, do verso 4 a 9, irmãos, a ênfase aqui é na obediência, entre desobediência e obediência. Na desobediência, irmãos, o retrato que está sendo dado aqui, a revelação da verdade, irmãos, é especificamente no caso inicial, é a respeito da desobediência da nação de Israel. Vamos lembrar que Isaías está escrevendo inicialmente para o povo judeu, irmãos. Entre um dos muitos profetas que Deus mandou para despertar o coração da nação para que abandonasse os ídolos e voltasse para o Senhor. Por isso que nós lemos aqui, irmãos, falando das lutas que Israel estava passando, e ele diz, no verso 1, eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, é por causa das vossas transgressões. E o verso 2, por que razão, diz o Senhor, quando eu vim, quer dizer, na sua misericórdia, buscando levar o povo, irmãos, a um arrependimento e uma volta, porque quando eu vim ninguém apareceu. Mais do que isso, ele continua, quando chamei através dos profetas e ninguém respondeu, permaneceram com o coração, os ouvidos fechados e o coração fechado também. Sem desmarcar aqui, irmãos, tem passagens duras de ler, irmãos, a respeito desta nação. Capítulo 65, só desmarcar aqui onde estamos, no capítulo 50, vire um pouquinho as páginas da sua Bíblia e dê uma olhadinha para alguns versículos, pelo menos, do capítulo 65, do mesmo profeta Isaías. Falando do mesmo assunto, irmão, dessa desobediência, o Senhor diz aqui no verso 2, estendi as mãos todo dia a um povo, que tipo de povo? Povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Também o verso 5, povo, observe bem, irmãos, é uma expressão difícil aqui, irmãos, e dura, partindo dos lábios, irmãos, de uma nação escolhida, chamada, constituída, protegida pelo Senhor por tantos séculos, irmãos. Mas esse povo que no verso 5, o povo de Israel, o povo diz o quê? Para Deus. Está falando diretamente ao Senhor. E diz para o Senhor o seguinte, fica onde estás, não te chegues a mim, por quê? Porque sou mais santo do que tu és no meu nariz, como fumaça de fogo que arde o dia todo. Difícil de ler isso, irmãos. Dói no coração ver uma nação tão abençoada e privilegiada se referir a Deus, que na sua misericórdia, irmãos, continua vindo atrás desse povo para que volte a Ele. É um retrato triste, irmãos, de até onde pode ir o coração de uma pessoa, de uma nação, como no caso de Israel. Veja o verso 12, só mais um, pelo menos. No verso 12, irmãos, desse mesmo capítulo 65, diz o seguinte, também vos destinarei a espada, todos vos encurvareis à matança, porquanto, e o Senhor repete aqui, porquanto chamei, e o quê? E não respondeste, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer, irmãos. É um retrato, irmãos, voltando lá para o capítulo 50, né? É um retrato, irmãos, claro,
desses versos iniciais que mostram, irmãos, a desobediência do capítulo 50, irmãos, estamos meditando, desta nação, irmãos. Não só a desobediência, mas a dureza do coração. E apesar de todas, vou repetir, irmãos, de toda misericórdia, irmãos, longanimidade, a paciência de Deus para com esta nação, irmãos. E os profetas que o Senhor constantemente, os vigias que Deus levantou para advertir a nação, continuam agindo dessa maneira. Quem conhece e já leu a Bíblia, irmãos, sabe qual foi as consequências que essa nação teve que enfrentar, irmãos, quando finalmente Deus mandou vir, irmãos, outras nações ímpias para trazer o seu juízo e a disciplina sobre uma nação tão rebelde, irmãos. Desobediências, versos de 1, 2 e 3, irmãos. Mas quando eu estava lendo isso e meditando, irmãos, eu não pude deixar de ver aqui também, irmãos, não só uma referência à nação de Israel, irmãos. Muito embora a passagem foi escrita primeiramente em referência a esta nação, a própria palavra de Deus nos diz que as coisas que outrora foram escritas, meus irmãos, foram escritas para o meu ensino e para o nosso ensino, para que pela paciência da Escritura, irmão, nós tenhamos esperança. As coisas que outrora foram escritas não estão aqui aleatoriamente, como nós cremos, irmãos, que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Cada palavra que aqui está, homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo. Então essas coisas do passado, do Velho Testamento, como estamos estudando, irmãos, elas foram escritas para o meu ensino hoje. Tem aplicação para a minha vida hoje, para a nossa vida hoje também, irmãos. A palavra de Deus é eterna, ela não passa. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. A minha palavra é viva, diz o Senhor, e eficaz. Ela é como espada aguda e ela penetra até a divisão de alma e espírito. E ela é apta, irmãos, para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então eu vejo aqui também, irmãos, uma revelação da palavra do Senhor, irmãos, que traz para nós, irmãos, a nossa lembrança, o fato que nós também éramos assim. E muitas vezes continuamos sendo assim. Isto é, irmãos, desobedientes ao Senhor e rebeldes ao Senhor. E infelizmente, irmãos, é assim por uma razão. Se os irmãos lembrarem, talvez vamos lembrar que quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, irmãos, ele fala o seguinte: pela desobediência de um só homem, veio a condenação sobre todos. Que homem foi esse, irmãos? Pela desobediência de um só, veio, irmãos, a condenação sobre todos. E esse homem foi Adão, irmãos. Quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, irmãos, o Senhor deu ordem para eles e eles obedeceram. E por causa da desobediência de Adão, irmãos, no qual nós estamos ligados, porque eu e você somos, irmãos, descendentes, humanamente falando e fisicamente, irmãos, de Adão. Ele é o nosso primeiro pai, irmãos. Somos dessa família, irmãos, e herdamos aquilo que ele deixou para nós. Tanto é verdade isso, irmãos, que quando entramos no Novo Testamento, que a palavra de Deus vai, irmãos, iluminando as mensagens do Velho Testamento, me lembro, irmãos, de que já falei aqui, irmãos, vou repetir de vez em quando algumas ilustrações. Um servo de Deus disse que o Velho Testamento é como se fosse uma rosa que está em botão. E o Novo Testamento é a mesma rosa que agora desabrochou. E passamos a ver a beleza dela. Nós entendemos o Velho Testamento, irmãos, quando olhamos para o Novo e vemos a aplicação que a palavra de Deus nos dá a esse respeito. Pois o Novo Testamento, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, se abrirmos, por exemplo, a carta que Paulo escreve aos Efésios, se você puder abrir a sua Bíblia aí, sem desmarcar onde estamos, né? Isaías, que voltamos lá, capítulo 2 de Efésios, irmãos, o apóstolo Paulo, inspirado, irmãos, ele que era um judeu, irmãos, que perseguiu a igreja do Senhor, achando que o nome do Senhor Jesus e a igreja, irmãos, estava indo contra a própria palavra de Deus, irmãos. Homem que foi escolhido pelo Senhor e salvo, irmãos, para ser mensageiro da palavra, irmãos. O homem que depois de convertido, irmãos, salvo pelo Senhor, batizado,
se retirou para o deserto, irmãos, para compreender finalmente tudo aquilo que ele sabia do Velho Testamento. Alguém disse, irmãos, que quando Paulo, irmãos, se retirou naqueles quase 3 anos para no deserto, do qual ele fala em Gálatas, ele foi para lá levando consigo, irmãos, o Velho Testamento. E ali na presença de Deus, ele recebeu a revelação, irmãos, do Evangelho da graça de Deus. Ele estava seguindo a lei, tão somente. E alguém disse que quando ele voltou do deserto, irmãos, ele trazia no seu bolso, irmãos, a carta aos Romanos, no seu coração, a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas. E se tornou então o apóstolo, irmãos, escolhido pelo Senhor. Entendendo finalmente, irmãos, a obra grandiosa da graça de Deus, irmãos, como ele expõe no Novo Testamento, tanto em Romanos, irmãos, como aqui na carta aos Efésios. Mas note que o que ele fala aqui, irmãos, no capítulo 2. Ele diz o seguinte: ele, o Senhor, né, vos deu vida. Em que situação? Quando nós o quê? Estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais, note que está no plural, irmãos. Falei de todos nós, andastes outrora. E louvado seja o Senhor, irmãos, na vida do crente há sempre um outrora. Mas se você é crente mesmo, redimido pelo sangue de Cristo, tem que existir um agora na sua vida. Há um outrora na minha vida, mas louvado seja o Senhor, há um agora, irmãos, pela obra do Senhor. Outrora era assim. Naquele passado, irmãos, você e eu andávamos segundo o curso deste mundo, a maneira desse mundo agir, ímpio. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, aonde? Como é que são chamados, irmãos, aqueles que ainda estão na escuridão das trevas? Interessante, irmãos, são chamados de filhos da desobediência. Porque eles, como nós, irmãos, temos um pai. Descendentes de Adão que somos, irmãos. Criados, irmãos, assim, e todos que nascem nesse mundo, irmãos, estão ligados a Adão, o primeiro Adão, irmãos, porque há um último Adão também. Então são filhos de obediência. Verso 3, entre os quais, quem? Entre os quais eu e você, todos nós andamos outrora. Como é que nós andávamos? Nós andávamos, eu e você, segundo as inclinações da nossa carne. Não somente as inclinações, os pensamentos, mas fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, sem qualquer exceção. Então, quando voltando aqui para Isaías, irmãos, quando vejo ele meditando nessa passagem aqui, nos versos iniciais, irmãos, que vão mostrar o contraste que vai com os demais versículos, irmãos, que mostra primeiramente, irmãos, o aspecto da desobediência, não só de Israel. E na verdade a desobediência, irmãos, da raça humana, desde Adão. É assim a nossa vida, é assim a vida da humanidade, mas é assim a vida das pessoas. Por que as pessoas agem, fazem, falam, têm desejos, irmãos, e têm prazeres que desagradam a Deus e buscam as coisas que não agradam o Senhor, que amam as coisas deste mundo? Porque desde o princípio, há um princípio, irmãos, que está operando na vida, como operou em nossa vida também. Não me interessa qual é a vontade do Senhor, não era assim a minha vida. Na verdade, irmãos, quando lemos aquela passagem dura que lê de Isaías, irmãos, no capítulo 65, irmãos, quando vemos a nação de Israel dizendo para o Senhor: não te chegues até aqui, não preciso de ti, sou mais santo do que o Senhor. É impossível a gente ler uma passagem como essa e não sentir o coração dolorido, irmãos. Uma nação tão abençoada poder dizer ao Senhor dessa maneira: não precisamos do Senhor. Por isso que o Senhor diz: porque quando eu vim ninguém apareceu, porque eu chamei ninguém veio. Porque nós não precisamos do Senhor, porque somos melhor do que o Senhor, mais santos do que o Senhor. E é esse, irmãos, princípio, irmãos, que a Bíblia revela. Se eu não tiver esta visão, não vou entender, irmãos,
Muito embora eu possa cantar hinos bonitos, irmãos, do nosso cenário, inclusive projetados aqui, irmãos, que falam de Cristo e da sua morte, não vão entender profundamente o que realmente aconteceu na cruz do Calvário. E muito embora eu possa dizer que amo o Senhor, irmãos, vai ser muitas vezes, de modo geral, irmãos, para alguns apenas palavras que saem da boca para fora, mas não há um sentimento de entendimento profundo do que foi realizado pelo Senhor por nós na cruz do Calvário, irmãos. Por isso que muitas vezes a nossa vida, irmãos, vai sendo muitas vezes dirigida apenas por formalidades e não por realidades visíveis, mas de uma vida íntima, profunda, real com o Senhor de toda a glória. Como cantamos, toda a glória a quem? Acabamos de cantar agora, toda a glória seja dada a quem? Ao Senhor, não só da boca para fora, mas de coração. Por isso a palavra de Deus diz, irmãos, por um só homem, pela desobediência de um só homem, entrou o pecado, e com pecado a morte, porque todos pecaram. Está em Romanos capítulo 5, verso 19, irmãos. Mas se você ler Romanos 5,19, diz também, assim também como pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Justos, justificados perante o Senhor, glorificados, irmãos, participando da glória do Senhor finalmente um dia, irmãos. E os versos que vão a seguir, irmãos, que nós lemos, versos 4 em diante, irmãos. Então, irmãos, fala, irmãos, de maneira preciosa, irmãos, a respeito daquele único, nosso amado Salvador, o Senhor Jesus, irmãos, que conforme, irmãos, a palavra de Deus revela, Paulo escrevendo aos Filipenses, diz que o Senhor Jesus foi, qual é a palavra que ele usa? Sabe não? Lembra não, meu irmão? Tem que ler Filipenses hoje à noite ainda. Que o Senhor Jesus, irmãos, ele foi obediente até a morte. E o quê? E morte de cruz. Pela obediência de um só. Pela obediência dele, em que nós confiamos. Pela justiça que ele realizou. Pela obra que ele fez. Porque ele esteve pronto a deixar o céu. Porque ele esteve pronto, irmãos, a entrar em nossa natureza, a se encarnar. Se tornar aquilo que ele nunca tinha sido. Humano, irmãos, entrou em nossa humanidade, sem deixar de ser aquilo que ele sempre foi, Deus, em toda a eternidade, Deus Filho em toda a eternidade. E veio aqui, irmãos, em obediência, por amor ao Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E o Filho disse, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ainda que essa vontade, irmãos, o levasse a se tornar o que foi, irmãos, pecado em nosso lugar, na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Louvado seja o Senhor, irmãos. Temos que muito para agradecer ao Senhor, mas e glorificá-lo, irmãos. E rapidamente, irmãos, os versos que vêm a seguir, profeticamente, irmãos, talvez Isaías primeiramente esteja se referindo a ele e a nação de Israel, mas há aqui, irmãos, mais do que Isaías, irmãos, há uma referência profética, 700 anos pelo menos, antes do nascimento do Senhor Jesus, irmãos. Esse profeta do Senhor, irmãos, falando por boca, sendo um instrumento de Deus, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, Deus falando por intermédio dele, registra aqui, irmãos, algumas coisas para que eu quero abordar rapidamente nessa noite. Primeiramente, irmãos, versos 4 e 5, a gente vê aqui a consagração do nosso amado Salvador. Depois, nos versos 6, irmãos, o sofrimento que o nosso Salvador enfrentou. E, finalmente, nos versos finais, irmãos, o socorro que o Senhor teve na sua vida e ministério, a sua morte e ressurreição por nós. Mas observemos um pouquinho, irmãos, o verso 4 e 5, rapidamente. Na nossa tradução, irmãos, diz o seguinte: o Senhor Deus me deu língua de eruditos. Há uma outra tradução, irmãos,
que o nosso querido irmãos gosta muito, que é a nova versão internacional, irmãos. Estou sempre mexendo com ele. Essa nova versão internacional diz o verso, irmãos, que estamos lendo aí, que é o verso 4, irmãos, o seguinte: o Senhor Deus deu-me uma língua instruída. Aqui na nossa Bíblia fala de erudito, instruída, para conhecer a palavra que sustém ao cansado. Para ouvir e sustém a palavra que sustém ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Verso 5, o Senhor Deus me fez o quê? Ele me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Se os irmãos ouviram bem o início do culto, vão se recordar que o nosso irmão presbítero Vinícius leu, irmãos, o Salmo 40, versos 6, 7 e 8, irmãos, onde, numa das partes, irmãos, Davi, escrevendo aquele salmo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas o que? Abriste os meus ouvidos. Há uma outra tradução chamada Septuaginta, irmãos, que é uma tradução do Velho Testamento para a língua grega, que traduz literalmente da seguinte maneira: furaste as minhas ovelhas. Furaste as minhas ovelhas. Porque aqui a ideia, irmãos, é do servo do Senhor, falando do Senhor Jesus, com seus ouvidos atentos para ouvir e fazer a vontade, em obediência, fazer a vontade do Pai. Mas também, irmãos, fala de uma lei, irmãos, que alguns irmãos vão se lembrar, lá no Velho Testamento, que Deus disse o seguinte, rapidamente, irmãos, que quando um hebreu, um judeu, se tornasse tão pobre que ele se colocasse como servo de uma outra família judia, outra família hebraica, irmãos, e ficasse ali servindo como servo daquela família, o Senhor disse que ele só podia servir nessa situação durante 6 anos, mas que no 7º ano ele deveria ser libertado, livre. Se entrou com alguma coisa, tinha que levar isso, com a ajuda daquele que o havia, de quem ele havia servido. Mas a Bíblia fala, irmãos, que se aquele servo, quando chegasse o momento de ser colocado no 7º ano, que ele seria o momento que ele seria libertado, ele chegasse para o seu Senhor e dissesse: eu não quero sair livre, eu amo o meu Senhor, quero ficar com o Senhor para servi-lo para sempre. A lei dizia que esse homem tinha que ser levado até a porta, irmãos, com uma sovela. A orelha dele tinha que ser furada, irmãos. A orelha, o ouvido tinha que ser furado, irmãos. E aquilo era um sinal, irmãos, para ele e para todos que o vissem, que aquele servo espontaneamente havia rejeitado a sua liberdade e havia, por amor ao seu Senhor, havia se dedicado a servi-lo até o fim da sua vida, servi-lo até ao fim. Então esta expressão aqui, irmãos, que lemos no profeta Isaías, irmãos, inspirado, dizendo: o Senhor me abriu os ouvidos, tanto se refere a sua disposição de ouvir a palavra do Senhor, como também, irmãos, o que está sendo dito aqui, irmãos, é que havia no Senhor Jesus, irmãos, esta preocupação era um sinal da parte do Senhor de serviço, irmãos, perpétuo, de servir a vontade do Pai até o fim, ou, repetindo Filipenses, irmãos, sendo obediente ao Senhor nosso Deus e Pai, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque Ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Plena consagração do Senhor Jesus, totalmente diferente, irmãos, com os versos anteriores, com a nação de Israel, totalmente diferente da sua vida e da minha, que muitas vezes dizemos:
não a tua vontade, mas a minha. Quero fazer o que eu quero. A minha vontade, não a tua. E o verso 6, irmãos, então descreve, como os irmãos ouviram a leitura, irmãos. Na verdade, irmãos, aqui é uma descrição profética, irmãos, continuando, do sofrimento vicário do Senhor Jesus, irmãos. Quer dizer, daquele que veio para assumir o meu lugar, e o seu, eu e você que somos desobedientes, irmãos. É um verso só, irmãos, mas que dá detalhes impressionantes, irmãos. Que você que conhece o Novo Testamento, a vida do Senhor Jesus, irmãos, é a descrição do que Jesus passou, irmãos, na sua paixão e morte por nós. Você vê como tão detalhado, irmãos, a palavra de Deus dá aqui. Vai observar, irmãos, que se refere às costas do Senhor, refere-se à face do Senhor e refere-se ao rosto do Senhor. Em detalhes, irmãos. Por exemplo, irmãos, vou ler devagar. Ofereci o quê? As costas aos que me feriam. Irmãos, literalmente aqui está se referindo, irmãos, àquele momento em que Jesus foi preso e levado perante o Sinédrio, irmãos, para ser julgado naquela noite em que ele foi traído, né, e foi levado ali. E quando perante, irmãos, fariseus, escribas e sacerdotes, que perguntaram para o Senhor Jesus: você é o Cristo? E o Senhor Jesus disse: sim, você o disse, eu sou, e você verá os céus abertos e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E o sacerdote disse, blasfemou, e perguntou para aquela assembleia, irmãos, de juízes: qual é o veredito? Morte. E assim Jesus foi levado para Pilatos, irmãos. E o que Pilatos fez, irmãos, ainda que reconhecendo que era inocente, mandou açoitar o Senhor Jesus. E aqui, irmãos, na verdade, o que Pilatos mandou fazer, e era esse o costume entre os romanos, mandou flagelar o Senhor Jesus. Porque, na verdade, irmãos, eles usavam um chicote chamado flagrum, que era um chicote com várias cordas, irmãos, onde na ponta das cordas havia pedaços de osso ou de pedacinhos de ferro. E aqueles que eram levados muitas vezes para a cruz eram açoitados dessa maneira. E os irmãos podem imaginar, irmãos, quando o nosso Salvador foi açoitado ali, como ele ficou, irmãos, porque ele foi obediente, foi enviado, irmãos, para isto. Saiu dali com as suas costas, seus braços, talvez o pescoço, sangrando, irmãos, com aquele tratamento. E o verso aqui diz: ofereci as costas aos que me feriam. Não somente isso, aqui ele diz: eu ofereci também o quê? As faces aos que me arrancavam os cabelos. Aos cabelos. Na verdade, irmãos, literalmente, o que está dizendo aqui que não é tanto os cabelos, irmãos, mas a barba. Porque, irmãos, arrancar a barba, ou cortar a barba de alguém, naquela época, irmãos, era um sinal de um desprezo absoluto. O judeu, irmãos, naquela época, dava muito valor à sua barba. Era um sinal de honra para ele. Há um incidente no Velho Testamento que talvez os irmãos vão se lembrar, espero. Houve um momento, irmãos, no tempo do reinado do rei Davi, irmãos, que ele soube que o rei dos Amonitas, irmãos, havia falecido. E os Amonitas, irmãos, haviam, numa certa época em que ele era perseguido pelo rei Saul, haviam protegido o rei Davi. Então Davi, irmão, decidiu mandar um grupo dos seus servos para consolar o filho
do rei dos amonitas que tinha morrido. E os servos de Davi foram lá para levar os pêsames, os sentimentos, uma palavra de conforto para o filho do rei. Mas quando chegou lá, irmãos, os príncipes do rei envenenaram, na verdade, irmãos, a mente daquele filho do rei. Davi mandou espiar o terreno aqui, ele vai um dia invadir o nosso país. E aquele filho, irmãos, jovem ainda, certamente, mandou não só rasgar os vestidos, as roupas deles, mas pior, irmãos, mandou arrancar, cortar a barba dele pela metade, de todos os servos de Davi. Ficaram tão envergonhados, irmãos, que chegaram em Jericó e não quiseram ir para Jerusalém. E aí não foram por uma razão, porque a barba tinha sido cortada, um sinônimo de desonra para eles. E Davi disse: não se preocupe, fiquem em Jericó até que a barba volte a crescer. E aí vocês podem ver. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus, irmãos, é levado ali, a sua barba é cortada, arrancada, irmãos, era, na verdade, irmãos, uma maneira de revelar um absoluto desprezo pelo Senhor, além de tudo que ele havia passado. Mas o verso diz ainda, irmãos, que ele não somente fez isso, o verso 6 ainda, que ele não escondeu o rosto aos que o afrontavam e cuspiam. Irmãos, cuspir no rosto de uma pessoa, ainda hoje em dia, irmãos, é chamar alguém para a briga, porque é uma ofensa, irmãos, que no momento de nervos, se a pessoa perde a paciência, cospe no rosto da pessoa, mas dá um desprezo absoluto. Como diz, irmãos, a palavra de Deus, lembrando Isaías 53, o Senhor verdadeiramente, irmãos, foi um homem de dores e que sabe o que é padecer, Por isso que diz lá também que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele permaneceu firme ali, irmãos, sofrendo toda esta injúria, toda essa desonra, irmãos, toda essa maneira cruel, irmão, de que ele foi tratado, irmãos. E isso, irmãos, ainda não foi tudo. Muitas vezes nós ficamos impressionados, irmãos, com todo o sofrimento físico que o Senhor passou. Mas até onde podemos entender, irmãos, realmente a que profundidade foi o sofrimento de Cristo? Eu não posso compreender totalmente, irmãos, vai além da minha compreensão. Porque isso aqui, irmãos, ainda não é nada ainda, quando a Bíblia revela que o meu Salvador, o seu, o nosso, um dia, irmãos, lá na cruz do Calvário, ele se tornou aquilo que ele nunca tinha sido. Às vezes nós não paramos para pensar, irmãos, no que aconteceu na cruz do Calvário. Na verdade, irmãos, eu não sei se vamos compreender plenamente um dia, a não ser quando estivermos na glória. Mas eu creio que nós temos que parar de vez em quando, irmãos, e procurar, pelo Espírito, irmãos, pela revelação da palavra, pelo Espírito, tentar penetrar um pouco mais na profundidade, irmãos, do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Por que o Senhor, irmãos, naquele momento na cruz do Calvário, depois de passar por tudo isso, irmãos, praticamente ele gritou, irmãos, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Será que eu entendo isso tudo? A palavra de Deus diz o que aconteceu, irmãos, mas até onde eu posso entrar e avançar? Eu sinto, irmãos, dificuldade, pela minha fraqueza, irmão, de penetrar. A não ser, irmãos, entender que foi por causa da minha desobediência, irmãos, que ele foi colocado ali. Porque o meu pecado, a minha desobediência, irmãos, a minha blasfêmia do Senhor, irmãos, como Israel blasfemou, a dureza do meu coração, do nosso coração, irmãos, é que foi cobrado o Senhor Jesus. Foi a minha ofensa e a minha culpa, irmãos, que pesava sobre ele. E por um momento ali na cruz, irmãos, o Senhor sofreu sozinho ali. Porque estava se tornando, por isso que eu falo sempre aqui, irmãos, eu não canso de repetir.
Quando Lutero, irmãos, estava meditando sobre isso aqui, irmãos, ele diz: Senhor Jesus, eu sou o teu pecado, e o Senhor é a minha justiça. Senhor Jesus, o Senhor tomou o que era meu e me deste o que era teu. Senhor Jesus, aquilo que o Senhor nunca foi, o Senhor se fez, para que eu fosse o que nunca tinha sido. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eu peço que Deus me ajude, irmãos, e nos ajude a não somente falar e cantar, irmãos, mas há momentos, irmãos, que temos que nos colocar de joelhos diante do Senhor e glorificar o nome do Senhor. Eu já disse aqui, irmãos, vou repetir sempre, viu? Pelo menos pessoa de idade pode repetir, né? Eu não me esqueço, irmãos, de que uma vez estava lendo a palavra, irmãos, quando Jesus curou os 10 leprosos, lembram? Lembra não? E lembra, irmãos, que foi só um deles, chamado, que era o quê? Samaritano. Dos 10 leprosos que Jesus curou, um era samaritano, e só ele voltou e se lançou aos pés do Senhor Jesus para o quê? Para agradecer. Jesus perguntou: não eram 10? Não eram 10? Onde é que estão os 9? Só esse samaritano que voltou? Irmãos, quando eu li isso, eu confesso, já falei isso aqui, irmãos, eu falei: Senhor Jesus, eu não lembro de ter feito isso. Eu acho, Senhor, eu estou incluído entre os 9. Não tenho sido como esse samaritano. Irmãos, foi pelo Espírito mesmo que Deus me tocou. Eu falei: não dá para continuar assim. Estava sentado, irmãos, me lembro que eu puxei a cadeira do lado ali no meu escritório, ajoelhei, pus a cabeça no chão, falei: eu quero fazer como aquele samaritano, Senhor, agora. Quero louvar o teu santo nome e agradecer, porque o Senhor me curou da minha lepra, do meu pecado, mas assumiu o meu lugar na cruz do Calvário. Por isso eu quero louvar e glorificar o teu santo nome. Que Deus nos ajude, irmãos, a avançar, né? Nessa intimidade, irmão, nessa comunhão, porque é isso que glorifica o nome do Senhor. Isso quer dizer glorificar ao Senhor e render graças àquele que foi capaz de ir até onde foi, porque me amou quando eu não amava, porque se preocupou comigo quando eu nunca tinha interesse nele, e que mesmo na minha desobediência veio atrás de mim e não me deixou desde então, como não deixa nenhum de nós. Há um hino do cantor cristão, irmãos, que não está no nosso cenário, infelizmente, que diz o seguinte: veio Jesus a este mundo, viu? Para quê? Para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo lhe fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glórias damos a quem? Ao Salvador, por seu tão grande amor. Amém, irmãos? Deus nos ajude hoje à noite, quem sabe chegar em casa, pôr os joelhos em terra e glorificar ao Senhor, irmãos. Terminando, irmãos, para não chegar demais, a Bíblia fala também do socorro que Jesus recebeu. Precioso isso aqui, irmãos. Várias vezes os versos 7 a 9, eu não vou reler, você encontra aqui, não só Isaías, mas uma referência profética, o Senhor dizendo: o Senhor Deus me ajudou. E novamente, o Senhor Deus me ajuda. Versos 7, 8 e 9 se repete isso. Como é que podemos ver isso na vida de Jesus, irmãos? Se nós lembrarmos um pouco rapidamente, irmãos, a vida do Senhor Jesus, você não vai deixar de ver, irmãos, como o Senhor Jesus, irmãos, ele foi fortalecido, não só foi enviado, mas foi fortalecido pelo Pai, para realizar, irmãos,
a obra e o ministério para o qual o Pai o enviou. E foi assim até o fim. Por isso que o Senhor Jesus diz: Pai, perdão, Pai, eu te glorifiquei, na verdade, na terra, cumprindo o ministério para o qual o Senhor me enviou. Vou dar alguns exemplos rapidamente, irmãos. Quando Jesus foi batizado, irmãos, lembram que o céu se abriu, irmãos, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre o Senhor Jesus, e ouviu-se uma voz do céu dizendo, naquele início de ministério, irmãos, dizendo, irmãos, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Logo de início o Senhor testemunhando sobre o seu filho. Logo a seguir Jesus foi levado ao deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer, em jejum, tentado por Satanás. Depois da tentação, irmãos, diz a palavra de Deus em Mateus 4, eis que vieram anjos e o serviram ao Senhor Jesus, irmãos. Quando foi na transfiguração, irmãos, que Jesus levou, irmãos, dois discípulos com ele, né? Pedro, Tiago e João, irmãos, e foi transfigurado, a sua glória apareceu naquele monte da transfiguração, irmãos. E também Moisés e Elias apareceram para falar com Jesus sobre a sua partida iminente, irmãos. Naquele momento, irmãos, uma nuvem luminosa, irmãos, o cercou e ouviu-se novamente esta voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Olha, irmãos, a vida do Senhor Jesus, irmãos, ela foi marcada por constante comunhão com o Pai. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver várias vezes o Senhor Jesus se retirando para orar. Orava antes de escolher os discípulos, depois e durante, sempre orando. Às vezes passava a noite orando, irmãos, se fortalecendo para aquela obra que o Senhor, Ele tinha que realizar. E foi assim até a cruz, até, irmãos, o jardim de Getsemane. E até aquele momento, quando Ele se retirou para orar ali, irmãos, levou os discípulos que não oraram com Ele e dormiram. E o Senhor orou novamente e diz: Pai, se não é possível passar de mim, faça-se a tua vontade e não a minha. E ele, irmãos, naquele sofrimento, diz a Bíblia que vieram anjos, irmãos, apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, irmãos, a vida toda e o ministério todo, irmãos, o Senhor, o Pai e o Espírito estavam, ele andou no Espírito e o Pai mandando testemunha a esse respeito, que não foi ouvido, não foi aceito por ninguém. E o Senhor, irmãos, finalmente na cruz do Calvário, sozinho, irmãos, enfrentou o Calvário por nós, mas não ficou ali, foi sepultado. E lemos hoje, irmão Vinícius, lemos o Salmo 16, a profecia que diz: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. E no terceiro dia o Senhor ressuscitou, irmãos. E diz, não é à toa, irmãos, que lemos novamente em Filipenses, por isso que Deus o exaltou, o quê? Sobremaneira, e o colocou acima de todo nome que se possa referir, agora, no passado, no futuro, até que chegue o dia em que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, há de se curvar e declarar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do nosso Deus e Pai. Por quê, irmãos? Por quê? Porque, irmãos, ele foi obediente até a morte e foi o que nós nunca fomos, foi o que Israel nunca foi, foi o que nós jamais fomos, irmãos, mas por um só homem, irmão, pela obediência de um só homem, irmãos, muitos serão declarados justos, justificados pela fé no Senhor Jesus. Temos paz com Deus, temos acesso, irmãos, a esta graça, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Todos os salvos, irmãos, que confiar no Senhor Jesus, estamos a caminho da glória de Deus, irmãos.
O nosso fim é estar na glória do Senhor, porque o Senhor Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, irmãos. Mas terminando, irmãos, se você é do Senhor e foi alcançado pela obediência do Senhor, o que Deus espera de mim e de você, como servos dele, irmãos? Ele espera que vocês sejamos obedientes ao Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, irmãos, a grande pergunta para nós, e terminando, é se agora que somos salvos pelo Senhor, habitados, selados com o Espírito Santo prometido, irmãos, como garantia da nossa salvação eterna, irmãos, se eu e você temos sido obedientes, não somente frequentadores de igreja, mas sim onde quer que estejamos, a nossa vida se revela por uma obediência ao Senhor, sermos obedientes até o fim. Deus nos ajude, irmãos, a viver essa vida de obediência e consagração que o Senhor espera de mim e de você. Terminando, irmãos, se você ler a carta de Paulo aos Romanos e ler até o fim, ou pode ler só o capítulo 16, irmãos, você vai notar que no capítulo 16 o apóstolo Paulo ele manda uma série de saudações aos crentes de Roma, na carta que ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 16. Mas no verso 19 desse capítulo 16, Paulo termina, irmãos, da seguinte maneira. Ele escreve no final da sua carta aos crentes de Roma o seguinte: a vossa obediência é conhecida de todos. A vossa o quê? Obediência é conhecida de todos. Meu querido irmão, vamos responder sinceramente, terminando. Será que Paulo diria a mesma coisa de nós, da nossa igreja, da Vila Prudente, da minha vida, da sua vida? De que a sua obediência, que a minha obediência, que a obediência da nossa igreja é conhecida de todos? Irmãos, que Deus nos ajude para que a nossa vida seja assim, porque nós fomos salvos, redimidos, porque um dia o Senhor Jesus, nosso amado Salvador, foi obediente até a morte, e morte de cruz, para tirar-nos da nossa desobediência, nos conceder uma nova vida para o servirmos. Amém? Amado Pai Celestial, Tua palavra é viva, preciosa, verdadeiramente ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. Ó querido Pai, permita que esta palavra que meditamos juntos não volte vazia. O Senhor tem prometido que o Senhor está velando pela Tua palavra e que o Senhor fará com que a Tua palavra prospere para aquilo que o Senhor a enviou. Se o Senhor enviou esta palavra para nós, Senhor, abençoa para que ela prospere na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, na vida desta igreja. Nós precisamos disso, Senhor. Precisamos de uma manifestação nova, poderosa do Teu Espírito, Senhor, que nos leve a esta vida de consagração sem reservas ao Senhor. O Senhor sabe disso e nós sabemos disso, sentimos falta disso, sentimos falta de uma nova manifestação, Senhor, poderosa da Tua graça em nosso meio, na nossa vida, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor. Ó Senhor, faça a Tua obra, glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá toda a glória. Mas usa as nossas vidas, a vida desta igreja, santifica a nossa vida, coloca em nós um anseio para uma vida mais íntima, mais pessoal, mais profunda com o Senhor. Livra-nos, Senhor, de meras formalidades. Dá-nos um anseio, Senhor, uma fome pela Tua presença, um anseio para desfrutar da comunhão contínua com o Senhor. Ó Senhor, dá-nos a graça. Não tire de nós, Senhor. Ajude-nos a jamais ficar satisfeito com aquilo que temos, mas com tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para a Tua glória e honra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.